Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. O tema de hoje não é novo, já falamos dele no Quem Cala Consente, mas é um tema essencial. Vamos falar de ansiedade. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Olá, ouvintes do Quem Cala Consente. Hoje vamos mergulhar num tema que nós não escolhemos. Na verdade, é um tema que nos escolheu a nós porque está presente na vida de cada um. Estou a falar de ansiedade. Não venho aqui com discursos itopiegas ou promessas mágicas. Venho como alguém que já sentiu o peso desta montanha russa emocional chamada ansiedade. Alguém que já acordou com o coração a bater como se estivesse a preparar-se para uma maratona só de pensar no dia que ia ter. Alguém que se debateu com ansiedade provocada pela preocupação por situações da vida que todos nós temos. E isso leva-me a considerar que era importante voltar a falarmos de ansiedade. Mas antes de continuarmos, permite-me fazer uma pequena adenda e um pedido de desculpa devido à minha voz que ainda está notoriamente rouca, mas não me causou ansiedade ter de criar este episódio para ti. Regressando à ansiedade. Quantos de vós se reconhecem nas descrições de ansiedade que vamos ouvindo no dia-a-dia? Quantos sentem que um simples e-mail pode desencadear uma tempestade interna de pensamentos catastróficos? Quantos já sentiram que a respiração fica presa como se um elefante estivesse sentado no peito? A ansiedade não é um luxo. A ansiedade não é um capricho. É uma resposta biológica complexa que nos acompanha desde que os nossos antepassados precisavam de alertas para não serem comidos por um predador. Só que hoje, os predadores são as nossas próprias expectativas, os nossos medos, as nossas pressões internas, as nossas pressões externas. Aliás, por isso temos vindo a falar de tudo isto nos últimos episódios. Este é o episódio 122 do Quem Cala Consente, mas na verdade é o 5º episódio que dedicamos a este tema tão delicado, mas tão universal. Sim, nós já falamos de ansiedade antes, misturamos-la com o stress, percebemos como funcionava, o que fazer e abordamos imensas formas de lidar, reconhecer e viver com a ansiedade. Se ainda não ouviste estes episódios anteriores, considera esta uma chamada de atenção para voltares atrás e recuperá-los. Ainda assim, hoje quero revisitar a ansiedade. Quero ajudar-te, mais como um lembrete, a desmontar a ansiedade. Não para a transformar num monstro ainda mais assustador, mas para que a compreendas como um sistema de alerta, para que a compreendas como um sistema que exige que tu faças uma certa calibração na tua vida. A ansiedade nasceu para te proteger, não para te paralisar. E deixa-me ser novamente brutalmente honesto. Este episódio não te vai curar a ansiedade. Este episódio não te vai ensinar a eliminar a ansiedade da tua vida. Nenhum podcast, nenhum livro, nenhuma consulta ou terapia vai fazer isso por ti instantaneamente. O que te posso oferecer são ferramentas de conhecimento, ferramentas de consciência, algum conhecimento científico e, acima de tudo, levar-te a um posto de vigília, de alerta, para tu saberes como lidar e perceberes que não estás sozinho nesta caminhada.
A ciência evoluiu. Hoje sabemos muito mais sobre como o cérebro humano processa o medo, a incerteza, a antecipação. Sabemos que a ansiedade tem componentes genéticas, hormonais, ambientais. Não és tu que és fraco. És simplesmente humano. Vamos desmistificar aqui alguns mitos, apresentar alguns factos e, sobretudo, criar um espaço de consciência onde te sintas compreendido, capacitado. Porque a ansiedade não define quem tu és. É apenas uma parte da tua complexa experiência humana. Se estás a ouvir isto enquanto fazes alguma coisa, conduzir, caminhar, estar no ginásio ou simplesmente deitado a ouvir-me, faz uma coisa por mim. Respira. Respira fundo e mantém-te comigo durante os próximos minutos. A ideia é que não estejas com o coração a mil, as mãos geladas. Coração a mil, mãos geladas, mente em turbilhão, desbaralhadas. O ar parece tenso, difícil respirar. No mundo acelerado, eu quero parar. Coração a mil, mãos geladas. Coração a mil, mãos geladas, mente em turbilhão, ideias baralhadas. O ar parece tenso, difícil respirar. No mundo acelerado, eu quero parar. Anatomia da ansiedade. Se a ansiedade fosse um filme, seria certamente um thriller psicológico passado dentro do teu cérebro, um drama neuroquímico onde os protagonistas se iam chamar cortisol, adrenalina, sistema límbico. Cientificamente, a ansiedade é uma resposta primitiva de sobrevivência que se transformou num mecanismo complexo de processamento emocional. Imagina o teu cérebro como um centro de controlo ultra sofisticado, onde a amígdala, uma pequena estrutura do sistema límbico, funciona como um alarme de emergência permanentemente ligado. Quando falamos de ansiedade, não estamos a falar de um capricho emocional, mas de uma cascata bioquímica absolutamente necessária. Quando um estímulo é percepcionado como potencialmente ameaçador, a amígdala dispara um sinal para o hipotálamo, que por sua vez ativa o sistema nervoso simpático. Em milésimos de segundo, o corpo está em alerta. O corpo tem ansiedade. Fui muito específico, fui muito científico aqui a falar. Mas é para que entendas que todos temos este processo, que faz parte da nossa biologia. Qualquer um de nós que entra neste processo de alerta, neste momento de ansiedade, a primeira reação será a libertação de adrenalina e cortisol. Na verdade, para te manter num estado de hipervigilância. Mas atenção, isto quer dizer que se é natural, então nem toda a ansiedade é prejudicial? Claro que sim, porque existe uma ansiedade funcional, aquela que nos mantém alerta numa entrevista de trabalho, que nos faz preparar atempadamente para um exame, que nos protege de riscos desnecessários, com simplesmente atravessar a rua. O problema surge quando este mecanismo de proteção se torna permanente ou desproporcionado. Vou dar-vos um exemplo concreto. Imaginem duas pessoas numa entrevista de emprego. O João sente uma ansiedade moderada que o mantém atento, concentrado, capaz de responder de forma clara e objetiva. Já a Maria, pelo contrário, está completamente paralisada. As mãos estão frias, tremem, a respiração está muito acelerada, o coração está a mil, os pensamentos num turbilhão e, na cabeça, só lhe passam cenários catastróficos. A diferença entre o João e a Maria não está na situação, mas na forma como os seus cérebros processam este estímulo de ansiedade. Para a Maria, a entrevista não é um momento profissional, é uma ameaça existencial. O seu sistema nervoso interpreta aquele momento como um potencial perigo de sobrevivência. E os sintomas físicos da ansiedade são impressionantes na sua precisão científica. Taquicardias, sudorese, tremores musculares, sensação de aperto no peito, alterações térmicas nas extremidades como mãos e pés, respirações mais rápidas ou ofegantes. Tudo isto são respostas do sistema nervoso autónomo para te preparar para lutar ou fugir. Mas a ansiedade não se manifesta apenas fisicamente. Os sintomas psicológicos são igualmente devastadores. Pensamentos intrusivos, catastrofização, dificuldade de te concentrares e até perderes ali a noção da realidade. Tudo isto são mecanismos de defesa do teu cérebro, que paradoxalmente te estão a paralisar em vez de te salvar.
Num estudo recente da Universidade de Harvard, comprovou-se que indivíduos com um transtorno de ansiedade generalizada têm uma atividade cerebral completamente diferente nas regiões pré-frontais responsáveis pelo processamento emocional e tomadas de decisão. Portanto, como vês, a ansiedade faz parte de todos. Não é uma escolha, é uma realidade neurológica. A genética, claro que vai jogar aqui um papel fundamental. Se de alguma forma os teus pais ou avós sofreram de ansiedade, há uma grande probabilidade de desenvolver mecanismos semelhantes. Não é determinismo, é predisposição. Mas atenção, predisposição não significa sentença. Ou todos termos ansiedade não significa que estamos presos a esta adversidade de vida. Significa apenas que precisamos de ter mais atenção, mais controlo e consciência para desenvolver estratégias de regular emocionalmente, fisicamente e controlar a nossa ansiedade. Falei-te acima do João que estava com uma ansiedade aparentemente funcional e de uma Maria com uma ansiedade desproporcionada, porque nem toda a ansiedade é criada igual. E esta é uma distinção crucial que todos têm de compreender verdadeiramente. A ansiedade momentânea é como uma nuvem passageira. Surge num contexto específico, como ao João. Uma apresentação importante, um encontro decisivo, um desafio profissional. É uma resposta natural do teu corpo, uma preparação fisiológica que te mantém alerta, focado, e dura apenas o tempo necessário para que tu funciones corretamente e depois se dissipa, deixando-te mais forte, mais consciente. No caso da Maria, ela pode até sofrer de ansiedade crónica. Porque a ansiedade crónica é um monstro de natureza completamente diferente. É como ter um inquilino indesejado permanentemente instalado no teu cérebro. Não surge de situações específicas, mas parece ser o teu estado natural de existência. Caracteriza-se por uma preocupação constante, persistente, que abraça todos os aspectos da tua vida. Um indivíduo com ansiedade crónica acorda já em estado de alerta, antecipa problemas que nem sequer existem. Transforma possibilidades remotas em certezas absolutas. É como ter um filme de terror a passar constantemente, permanentemente na tua cabeça. E aí vais sentir-te simultaneamente o protagonista e o realizador dos piores cenários possíveis. E isso, obviamente, vai-te causar ataques de ansiedade. Que na verdade são o quê? São explosões emocionais e fisiológicas que surgem aparentemente do nada. São terrores súbitos que te paralisam, onde a sensação de morte iminente se torna absolutamente real. Só que mascarada de qualquer outra coisa no momento. Duram geralmente cerca de 10 a 30 minutos, mas para quem os experimenta, parecem durar uma eternidade. Num ataque de ansiedade, o corpo entra numa espécie de modo de sobrevivência extrema. A respiração fica tão ofegante como o coração se dispara. Há uma sensação de desconexão com a realidade. Muitas pessoas que os sofrem acreditam estar a ter um ataque cardíaco ou mesmo a morrer, em vez de um ataque de ansiedade. A diferença fundamental entre estas três manifestações de ansiedade está na origem, na intensidade e na duração. A ansiedade momentânea é adaptativa e protetora. A ansiedade crónica é debilitante, destrutiva e de longa duração. Os ataques de ansiedade são interrupções violentas do funcionamento emocional normal que pode acontecer a qualquer um de nós, estejamos ou não a sofrer de ansiedade crónica. Cientificamente, cada uma destas manifestações ativa diferentes regiões do nosso cérebro, liberta distintas combinações de hormonas. Na ansiedade momentânea, as libertações de adrenalina são controladas, proporcionais. Já na crónica, há uma desregulação permanente do próprio sistema nervoso. E nos ataques de ansiedade, há uma verdadeira tempestade neuroquímica. Mas há algo que une estas três manifestações num ponto comum. Nenhuma define quem tu és como pessoa. São respostas do teu corpo, não são sentenças sobre o teu valor ou o teu potencial. Reconhecer a natureza específica da tua ansiedade é o primeiro passo para transformares de inimiga em aliada. Se de alguma maneira é comum teres ataques de ansiedade, ou se sentes que vives numa espécie de ansiedade crónica, é chegada a altura de dares um murro na mesa e pôres os pontos nos is. Precisas de ajuda, antes que isso se torne em algo descontrolado. Mas é possível então transformar a ansiedade? É, mas não é possível eliminá-la. Podes aprender a geri-la, compreendê-la e até usá-la a teu favor. Em situações difíceis, pois terás que ter ajuda externa.
Se não, terás que o fazer de uma forma consciente, tal como te falei em episódios anteriores do Quem Cala Consente. Cada olhar é julgamento, cada palavra uma ameaça. O futuro é um abismo que me chama, que me abraça. Quero fugir, mas para onde ir quando a batalha é dentro de mim? A mente não descansa, cria cenários sem esperança, e o presente escapa entre os dedos. Tempestade no peito, ondas de medo. Quero encontrar calma, mas perco-me no enredo. Ansiedade, ansiedade. Há uma luz ao longe, tão fraca mas ainda brilha. Luto para alcançá-la. Gestão e controle de ansiedade. Chegamos àquele momento crucial do Quem Cala Consente, onde eu vou tentar trazer-te alguma praticidade, onde eu vou tentar que transformemos o conhecimento em ação. Porque de nada te serve compreender a ansiedade se não souberes, ou pelo menos se não tiveres umas dicas de como lidar com ela. Vou partilhar convosco estratégias que não são truques mágicos, mas ferramentas científicas comprovadas de regulação emocional. Métodos que resultam não porque alguém os inventou numa tarde de inspiração, mas porque décadas de investigação em neurociência, psicologia cognitiva e medicina comportamental os validaram. Todas as outras técnicas que não vou mencionar hoje, eu já as mencionei em episódios anteriores. E a primeira coisa que eu te quero trazer é a respiração consciente, porque é o teu grande primeiro aliado. Mas atenção, não estou a falar daquela respiração superficial que fazes mecanicamente. Estou a referir-me a uma técnica chamada respiração quadrada ou respiração 4-4-4-4. Imagina o teu sistema nervoso como um computador em sobrecarga. A respiração consciente é um botão de reset. Inspiras durante 4 segundos, seguras o ar durante 4 segundos, expiras durante 4 segundos e mantens os pulmões vazios durante 4 segundos. Quando respiras desta forma, envias um sinal químico ao teu cérebro. Estou seguro. Não há ameaça iminente. E com isto, vais conseguir diminuir a libertação de cortisol, os batimentos cardíacos vão normalizar lentamente e a mente vai também conseguir acalmar. É literalmente uma conversa físico-química com o teu corpo, com o teu cérebro. O mindfulness surge como uma segunda estratégia fundamental que te quero trazer hoje. Mas cuidado com interpretações superficiais. O mindfulness que te estou a trazer é a palavra em si, mindfulness, ou seja, estar consciente, estar cheio de mente. O exercício prático que te quero trazer é, num momento em que sentires a ansiedade a chegar, a instalar-se, escolhe um objeto à tua frente, uma caneta, uma chávena, um livro. Observa-o como se o visses pela primeira vez. Que texturas tem? Que cores? Que pormenores descobres que nunca tinhas reparado? Este exercício retira-te do piloto automático mental e ancora-te no momento presente. Nesse objeto, tenta ver algo que nunca viste. Tenta ouvir o som que ele faz. Tenta sentir-lhe as texturas. Primeiro, faz isso à distância, sem tocar no objeto. E depois, faz isso ao vivo, tocando no próprio do objeto. A psicologia cognitiva ou comportamental oferece outro conjunto de ferramentas poderosas. A programação neurolinguística fornece outros conjuntos de técnicas poderosas. Só que essas eu já falei em episódios anteriores e tu podes revisitar, tu podes ouvir novamente para aprenderes a lidar com ansiedade. Claro que não vou embora sem te dizer que a neurociência comprovou que o exercício físico moderado funciona como um antidepressivo natural e vai produzir neurotransmissores que são fundamentais para equilibrares o teu lado emocional e os teus momentos ansiosos. Obviamente, a nutrição também joga um papel fundamental que muitas vezes as pessoas ignoram. Se tens tendência à ansiedade, reduz o consumo de cafeína, elimina o consumo do açúcar, elimina o consumo do álcool, aumenta uma ingestão de ômega 3, magnésio, vitaminas de complexo B. E não te estou a falar de dieta, estou a falar de química cerebral. E sempre que vires que está
complicado de lidar ou que os episódios são cada vez mais presentes ou mais constantes, considera a terapia. Seja presencial, seja online, a terapia continua a ser um recurso fundamental e não é um sinal de fraqueza. É um ato de coragem e um ato de inteligência emocional. Estás pronto para derrotar a ansiedade inimiga da tua vida? Mantém contigo apenas aquela que te protege. E como? Consciente dos teus momentos de ansiedade. Tempestade no peito, ondas de medo. Quero encontrar calma, mas perco-me no enredo. Ansiedade, ansiedade. Tempestade no peito, ondas de medo. Quero encontrar calma, mas perco-me no enredo. Ansiedade, ansiedade. Respiro fundo, tento me centrar. Esta tormenta há de passar, há de passar, há de passar. Ora assim é, chegamos ao fim de mais um episódio, este que não é um fim na verdade, mas um início de jornada. Uma jornada de autoconhecimento, de compreensão e de transformação dos teus momentos de ansiedade. Hoje quero que faças algo por mim, por ti e por quem tu conheces. Quero que fales disto que aprendeste neste episódio com todas as pessoas que estiverem em momentos de ansiedade. Vamos auxiliar a diminuir a ansiedade à nossa volta, porque isso vai também diminuir a ansiedade em nós. Na próxima semana vamos abordar novos temas aqui no Quem Cala Consente, como é normal. Mas não te posso deixar ir embora sem te fazer um desafio. Partilha o episódio, envia testemunhos, deixa comentários e não pares por aí, segue-me nas redes sociais. Partilha comigo as tuas reflexões, as tuas conclusões. E já que estiveste comigo todo este episódio, onde recordamos a ansiedade, eu tenho é que te agradecer profundamente. Assim, polvilhado com um sorriso. Subscreve o podcast, partilha com toda a gente que conheces. E lembra-te que a ansiedade não te define, tu é que defines quem tu és. Depois, conta-me como correu, dá-me feedback, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.